Lembra-se do dia que houve a Revolução? Não tinha televisão, não tinha nada, não tinha dessas coisas para saber, ouvia dizer. Ouviu dizer que houve uma Revolução, não foi? Sim, E como é que era antes dessa Revolução? Como é que... no tempo de Salazar, talvez. Sim, como é que era o tempo de Salazar, cá em Caria? Muita pobreza, muita miséria. E havia a PIDE também, que era a guarda secreta, sim. E depois andavam de volta, sabiam pessoas assim juntas, homens, andavam assim de volta e tal, e então se ouvia alguma palavra contra Salazar, levavam-no para a penitenciária, para a prisão, e levavam-nos logo, era a PIDE secreta, que era a guarda que havia. Ou seja, não podíamos dizer o que pensávamos, pois não? Não, se ouviam dizer alguma coisa do Salazar, era logo metido levavam-nos presos para a penitenciária, que era a coisa mais... que era a prisão mais pior que havia. E depois muitos até lá morriam e coisas, assim. Ou seja, as pessoas falarem nas barbearias, nos cafés, isso não se podia. Não, mesmo até, e disto a dizer cá fora que sabia, juntavam-se para conversar as pessoas nos domingos. À saída da missa? Sim, os homens juntavam-se e então viam o que é que estavam a dizer, assim secretos, assim andavam de volta e ia perguntar uma coisa qualquer, se ouviam uma palavra era logo levado para a prisão, levavam-no para Lisboa. Na altura as pessoas acusavam-se ou não? Não se podia dizer mal, porque podia haver algumas que andassem a dizer que aquilo disse, que o outro disse, não se podia. Vivia-se mal, mas não se podia dizer mal do governo. Pois. Mas também fez escolas e fez algumas coisas. E deixou barras de ouro também. A Dona Lourdes andou na escola? Sim, tenho a 4ª classe. Estamos 6 irmãos, todos tiveram. A 4ª classe não era a escola, não era. Como é que é dizer? Quem queria é que ia e quem podia, que havia muita pobreza. Aquela gente que tinham que andar só com o sacho, isto, aquilo, no tempo disso, não podiam ir, eram pobres, não tinham coisa. Não tinham possibilidade de estudar. Não. E a gente pagava, como é que se dizia? Uma pequena coisa para as pessoas que andavam muito pobres, para comprarem os livros, isto, aquilo, aquilo. Ou seja, já havia alguma vontade de ajudar quem não tinha, não era? Sim. Pagava quem tinha alguma coisa que podia, era a caixa escolar. Era a caixa escolar. Sim. A caixa escolar dava um bocadinho para ajudar pessoas. Para ajudar mais o povo que lá estava, que não podia comprar livros, ou isto. Para ajudar. Era assim a miséria, e muitos pobres a bater à porta. Pois. A bater à porta, abalava um, vinha outro, abalava um e vinha outro, mas não havia mortes. Não soubia dizer, também não havia comunicações, não sei. Pois, porque antes não havia televisões, não era? Ou havia poucas? Comunicações também não devia haver, aqui havia aquela pobreza, muito pobres. Falavam a bater à porta, falando das obrigações, isto, aquilo. A gente já não podia se vestir um pobre, nunca. A minha mãe nunca fez isso, mas depois no meu tempo que eu me casei as coisas melhoraram mais um pouco. Então, e tinha rádio em casa? Como é que iam sabendo das coisas? Rádio, não tinha nada? Não. No tempo da minha mãe não tínhamos rádio, só arranjei um rádio e ainda foi a prestações. Eu comprei por 100 escudos, por mês era dar 20 escudos para pagar o rádio, o primeiro rádio que tive. E o que é que ouvia na rádio? Eram as novelas? Eu também não tinha tempo, estava na lavoura, tinha que andar sempre na corrida. Só à noite é que ouvia um bocadinho de rádio. E horas de almoço. É que podia ver o tempo, isto, aquilo, pronto.
E assim, que eram as televisões, lá foram também as prestações, é que se compraram, que também havia o dinheiro que a gente queria. Pois. E estava numa quinta, tinha muito trabalho, muita... Trabalhava na agricultura? Sim, tinha empregados, tinha estas coisas, e puxola a dias, era assim, conforme as coisas que tínhamos. Estávamos aqui perto, em Lamaçais. Lamaçais, sim. Não são daqui, mas... Sabemos, nós somos daqui, somos aqui do concelho, sabemos onde é, sim. Pois, estive em Lamaçais de baixo, em Lamaçais de cima, estava lá em Lamaçais de cima, que era preciso muita gente para Trabalhava muita gente na agricultura, não era? E íamos a buscar o pessoal longe, às outras terras, para trabalhar. Tínhamos os efetivos, que eram os empregados, e precisávamos de mais, íamos a buscar e a levar uma carrinha. Muito bem. Eram bons tempos. Eu gostava de andar na corrida e de dar coisas. Fazia muita coisa, não vale a pena contar o que eu fazia. Muita. Também tinha gente para me ajudar. Claro. Para me ajudar e pagar. Tínhamos caseiros, que havia lá na quinta, havia 4 pessoas que viviam lá sempre. Vinham todos os dias, estavam coisas todos os dias, que eram os que iam ao dia. E tínhamos os efetivos ao mês. Uhum. Era assim. E mais coisas, não sei. Está tudo muito bem. Está. Mas também são estes pequenos testemunhos de como é que era no 25 de Abril e antes, e isso da PIDE, como é que era... A PIDE era secreta. Era assim. Ninguém sabia. Depois mostravam o cartão. Mas não desconfiavam de algumas pessoas? Não andavam por ali, não é? Pois. A minha mãe tinha muito medo, porque o meu pai era muito contra o Salazar, tinha medo quando ele vinha que ele se juntasse e dissesse alguma palavra. Tinha muito medo com o meu pai. Pois. Porque em casa, quando eu tinha também pessoal, quando era no meu tempo, e dizíamos as coisas que eram. E os votos também não eram livres. A votar, tinha que se votar... Só havia aqueles tantos para votarem, mas não eram os votos livres. E ganhava sempre o Salazar. Mas isto esteve lá 50 anos. E a senhora votava? Não. Não havia aquele voto livre. Não. Só votavam os homens? Não eram os homens, eram aqueles que eles queriam que votassem. Que eles estavam falados para votarem. Ou para o Salazar ou alguém que os mandava. Aqueles ricos. Pois. Os ricos é que votavam, quem queria. Nos outros lados devia ser. Não era livre, mas havia votos, mas não eram livres. Pois. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do